a rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida, na morte, que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada rosa e provado excelente dor, e o poder desta flor gloriosa que na vida viu pecador, muito zeloso pela lei foi Saul, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso, será triste pra ti o amém. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida, na morte, que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus, né? Tudo para nós é precioso é Jesus. Graças a Deus. Está nosso irmão Luiz também instalado conosco nessa noite. Nosso irmão Luiz e a sua esposa, nosso irmão Geraldo também vem para filmar. E assim o trabalho vai sendo feito para a glória de Deus, né? Tudo é para a honra e para a glória de Deus. Semana da comissão, em poucos mais, nós vamos louvando e dando graça ao Senhor, porque tudo é dele, né? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Mais o hino de número 210, a nossa área cristã, 210. 210, vamos louvar ao Senhor. Mas fala, Senhor, nesta hora, e ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor, me restaura, e mais sábio me faz no ouvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas
tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso e superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Glória a Deus, irmão. Graças a Deus por tudo, né? As irmãs louvam aí ao Senhor também, as mães, como se nós que tiverem logo, né? Depois as duas jovens novas, e assim nós vamos fazendo essa obra, nosso trabalho com os que tem, né? Os que tem, quem quer vem, né? Os que quiserem e puderam chegar em nome de Jesus. Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus oh doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem comparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mar não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho a salvação, em Jesus não temo mal a morte, em Jesus que sou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Agradecemos a oportunidade de ouvir. Esse santo lugar eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta quem me toque. Parece que céu, a porta fechada, o céu é de bronze, na hora do medo, até das promessas a gente esquece.
Jesus, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 6, eu vou ler o versículo, a igreja vai ler outro, vamos ler até o versículo de número 10. E a palavra do Senhor disse a Daniel falando assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino. E sobre esses 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidente, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Os homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: O rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fizeram firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, rei, cumprimam o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da planta de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer. Amém. Vamos orar com o nosso irmão José Joaquim, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Santo e eterno Deus, Pai querido, Deus, glorificamos a tua nome, Pai. Aprendemos a tua palavra, nos abençoamos, Jesus, aqueles que vai se explanar a tua palavra nessa noite. Está te louvando, Deus, aleluia. Também aqueles que não puderam chegar, Senhor, que o Senhor possa assim fazer, Senhor, aleluia. Obrigado pelo nosso pastor presidente, pelo nosso pastor Campo, aqui bonito, pelo nosso prefeito José e toda a família dele, Senhor. Ó Deus, continua abençoando em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Graças a Deus, irmão. Vamos continuar adorando a Deus, porque o Senhor é bom, Ele é fiel. E antes de tudo, estamos para adorar. Você é Deus, tem a oportunidade. Depois a nossa irmã Tatiana também tem a oportunidade para compartilhar uma palavra da parte de Deus, em nome de Jesus. Deus é fiel, glória a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor. Vou louvar aqui o louvor da alma. Glória a Deus. Aleluia.
aqui o 509. Vocês não me ajudam. Quando o Jordão passamos unidos e não no céu veremos lá, como a areia da praia os vermelhos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, Que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo. oh, que gloriosa vista será, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como areia da praia. Para a margem do Rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós seremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu começar, e prostrado aos seus pés adoramos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como areia da praia. Que Deus abençoe. Senhor Tatiana. Aleluia. Deus seja louvado, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus estamos na igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Eu quero dizer que sou grata. Aleluia. Grata ao meu Deus. Aleluia. Por nesta noite, aleluia, estar adorando ao Senhor junto com os irmãos. Aleluia. Porque para mim e para você, aleluia, só em a gente estar de pé, aleluia, é motivo de agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Só o amanhecer, aleluia, a gente poder, aleluia, caminhar, aleluia, é motivo, aleluia, da gente, aleluia, glorificar o Senhor. Porque tem muitos, aleluia, que estão em cima de um leito
aleluia. Então glorifica Ele, não só esta noite, todos os momentos, aleluia. Glorifica ao Senhor, aleluia. Para não ficar só em minhas palavras, eu vou deixar aqui em Salmos 34, o 15, depois o 17 e o 18, aleluia, que diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Aleluia. O 17: os justos clamam e o Senhor ouve, e os livra de todas as suas angústias. 18: perto está o Senhor dos que te com oração quebrantado, e salva os constritos de espírito. Aleluia. O 15 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os ouvidos atentos ao seu clamor. Aleluia. Os olhos do Senhor, aleluia, está sobre mim, sobre você, aleluia. Se você está clamando, está achando que o Senhor, aleluia, não está te ouvindo, você está totalmente enganado, aleluia. Se você não está fazendo coisas, aleluia, que não agrada ao Senhor, está achando que Ele não está vendo, você, aleluia, está totalmente enganado, porque os olhos do Senhor é sobre mim e sobre você, aleluia. Os ouvidos do Senhor está atento ao meu e ao teu clamor. Se você está pedindo ao Senhor, aleluia, e ainda não aconteceu, então te prepara, porque a vitória é certa. Se Ele te prometeu, aleluia, Ele vai cumprir. Pode passar o tempo que for, mas o Senhor, Ele vai cumprir a tua vida, porque o nosso Deus, Ele não é o Deus de coisa passada, aleluia. Ele é o Deus de coisa nova, porque o Senhor, aleluia, se tu estás clamando, se tu estás buscando, se tu estás orando, Ele está ouvindo, Ele está te vendo as tuas lágrimas, aleluia, nas madrugadas, quando tu desce, Ele está contemplando, aleluia. Só espera mais um pouquinho, porque o Senhor, Ele é Deus de coisa nova. Deus abençoe a igreja. Aleluia. Deus é fiel. Glória a Deus é fiel. Nosso nome é Beatriz vai louvar, e com isso nós vamos contribuir para a obra do Mestre. Maravilhoso Deus, Senhor Pai, abençoa, Senhor, meus filhos, aqueles que têm, o Senhor não tem. Ó Deus, estamos aqui para fazer a tua obra, e a tua obra, Senhor, precisa, enquanto nós estivermos aqui, de recursos, ó Pai. Abençoa, ó Deus, abre os tesouros, meu Deus, a contribuição para construirmos, Senhor, o nosso templo. Ó Deus, tu sabes, Senhor, que é para a tua glória. Meu Deus, enviamos um templo ali construído, ó Pai, e o povo, a casa cheia de serviço e louvando. Em nome de Jesus. Também no meio da igreja do Pai do Senhor. Ele é grande, ele é Deus. Aleluia.
mas o Senhor nos conhece, porque o Senhor conhece a mente. Não tem coisa mais rápida, mais ligeira do que a mente, não é? A mente. Por isso que Paulo diz que o crente, ele tem a mente de Cristo, porque uma mente saudável é a árvore da vida, é a fortaleza do corpo. Sabemos que tudo se processa na mente, né? Na mente. Os olhos veem, mas tudo se processa na mente, e a mente leva ao coração, e o coração é a sede da alma. É ali onde vai se resolver ou sim ou não é? Os olhos vivos vai para a mente já rapidamente desce para o coração, e lá vai fazer praticamente aprovado ou não, ou sim ou não, né? No coração, é por isso que a Bíblia diz que o coração procede à saída da alma, da vida, né? Glória a Deus. Então, com certeza, irmão, Deus tem uma palavra para nós, né? Já falou através da leitura dos louvores. Nosso irmão Luiz, ele está escalado, ele fique à vontade, ele canta, ele prega, ele ore, ele faça o que Deus lhe propôs nos corações nesta noite, e nós estamos aqui para orar, né? A Bíblia diz: quem quer uma palavra boa, ora, né? Sabemos que não é fácil um falar, um fazer para muitos, né? Apurar para muitos, mas na verdade é a palavra de Deus. A palavra é a palavra, e quando a palavra é falada, ela não volta vazia, ela faz o que lhe apraz na terra. Glória a Deus. Você estar aqui por causa da palavra, né? Ouviu e ela nasceu, e hoje você está aqui porque a palavra te sustenta. Então escute a palavra, coma a palavra, diga: Jesus, me ajude a obedecer a palavra. Porque Jesus disse lá no livro de João: eu e o Pai somos um com a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Sou grato a Deus por essa noite estar aqui com a amada igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso presbítero Moisés, nosso obreiro da casa do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de cada irmão, ao nosso pastor também pela confiança. Louvar a Deus por cada um que nessa noite está aqui para nós continuar aprendendo com a palavra do Senhor, com o nosso Jesus, e assim sucessivamente adorando aquele que é bom, porque Jesus, ele é bom. Amém, igreja? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fogo é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Olha, já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem as estrelas, e ao mar o Deus limite. Glória a Deus. Eu me sinto tão seguro em teu colo, oh Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se feche Diante da sua voz, não há doença.
permissão do meu presbítero Moisés, quero aqui trazer uma palavra de Deus, situada no livro de Jeremias, capítulo de número 1. Glória a Deus. Glória seja dada ao teu nome. Jeremias, capítulo de número 1. Glória a Deus. A vocação e a primeira visão de Jeremias. Palavra do Senhor que diz assim, meus irmãos e minhas irmãs. Palavra de Jeremias, filho de Uquias, do sacerdote que estava em Anatote, terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano o 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativo no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saíste da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Amém, igreja? Porque sou uma criança. Olhe, Deus me deu esta palavra sobre chamado. Glória a Deus. E eu quero que nesta noite, Glória a Deus. cada um de nós que estamos aqui, até aqueles que depois vão assistir por via internet, saibam que todos nós temos um chamado de Deus. Glória a Deus. Nenhum da gente que estamos aqui somos inúteis, não. Todos são úteis, todos têm um chamado da parte de Deus na sua vida. Deus tem uma chamada para cada um de nós. Dentro da chamada de Deus, para cada um de nós há um propósito. Uns Deus chama num propósito de louvar, outros Deus chama num propósito de orar, outros Deus chama num propósito de evangelizar, outros Deus chama num propósito de trabalhar. Mas Deus tem para cada um de nós uma chamada. E quando eu estava lendo esse texto da palavra do Senhor, eu pude perceber que quando Deus chama Jeremias para uma obra, para uma missão, a gente percebe que Jeremias aqui, ele traz diante de Deus uma desculpa. Ele traz diante de Deus uma desculpa diante da missão que Deus estava colocando nas suas mãos para fazer. E é interessante porque quando Jeremias ele põe para Deus uma desculpa esta dizendo: ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. E é bem verdade que a gente entenda que quando Jeremias ele estava falando que não passa de uma criança, Jeremias não estava falando em uma criança de
que Deus tem uma chamada para a sua vida. E a chamada que Deus tem, ela vai ser realizada. Só se você não quiser obedecer a chamada de Deus sobre a sua vida. É interessante porque Jeremias, filho de Uquia, ele era da tribo de Benjamim. Essa época aqui que aconteceu de Jeremias, um profeta hebreu, tribo de Benjamim, entre os anos 650 a 580 anos de Cristo, que foi um tempo para qual Deus levantara ele, porque foi uma época a qual o povo tinha ido para o cativeiro, e Deus, ele precisava de alguém, e achou alguém lá de Anatote, né? Anatote, que é uma região chamada de tribo de Benjamim, que está lá em Josué capítulo de número 21, verso 18. É uma pequena cidade, Anatote. Em hebraico, ela significa oração respondida. Agora, meus irmãos, a gente também vimos nessa noite, falamos a respeito também de Daniel aqui. E quando a gente viu, falando sobre Daniel, quando se levantou prefeitos, satrapas, governadores, presidente, contra a Daniel, a gente percebemos que Daniel, ele estava em oração, buscando a Deus na Babilônia, longe da sua casa, longe do seu solo, da sua terra, mas não se contaminou mesmo dentro da Babilônia. E a gente viu falar de Daniel aqui, nós percebemos que quando se levantaram contra a chamada de Daniel, ele se colocou de joelho e foi orar. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Agora, nesse caso aqui de Jeremias aqui, a gente percebe Jeremias colocando uma desculpa diante de Deus. E é interessante, por quê? Porque quando Jeremias ele apresenta para Deus uma desculpa: eu sou uma criança, Deus coloca para Jeremias 6 certezas da sua chamada. É interessante, se nós observar, está dentro do texto que a gente lemos. Quando ele diz, eu não passo de uma criança, aí Deus vai dizer o que para ele? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conhecia. Aleluia. Amém, igreja? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conhecia. Porque Jeremias estava colocando aqui uma desculpa, dizendo que ele não tinha condições, porque ele era uma criança. Então vamos lá, Deus vai falar com Jeremias agora. E a primeira fala de Deus é: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus é aquele que nos conhece. Deus, ele conhece a sua e a minha vida. Aleluia. É por isso que ele tem uma chamada para cada um de nós. Segundo lugar, antes que saíste da madre, te santifiquei. Olha Deus falando para Jeremias: antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei. Ou seja, Deus estava dizendo: antes de você nascer, já te santifiquei para essa missão. Antes de você nascer, já te santifiquei para esta obra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Te santifiquei. Olha a outra: e as nações te dei por profeta. Você percebeu aí o que Deus falou para Jeremias? Quando ele disse que não, Senhor, eis que não sei falar, porque sou uma
criança. Vocês perceberam aí o que foi que Deus falou para ele? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Eu te conheci. Sabe o que significa isso, meus irmãos, minhas irmãs? Não adianta colocar desculpa para não fazer aquilo que Deus colocou para a gente fazer. Porque antes que o homem te ver, Deus está vendo. Aleluia. Antes do homem te chamar, foste chamada por Deus. Aleluia. Fosse chamada por Deus. Quer ver mais 3? Porque eu disse que era 6 certeza na desculpa de Jeremias. No versículo 8 da sua Bíblia, mais na frente, olha o que Deus fala: não temas diante dele. 4. Quer ver a 5ª? O que Deus fala? Porque eu sou contigo. Deus está falando aqui devido ao que Jeremias falou para ele. Não temas que eu sou contigo. Contigo. Quer ver a outra? Quer ver a outra? Ainda tem mais. Tem mais ainda. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Está no final do versículo 9. 6 certeza que Deus dá para Jeremias, para que ele vá fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele entendeu bem isto. Por quê? Vamos ver o que está aqui em Filipenses capítulo de número 1 e versículo 5. O apóstolo Paulo, ele fala aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Olha aí. Amém, igreja? Glória a Deus. Se você observa, você vai ver o apóstolo Paulo falando aos filipenses, dizendo: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, quando Deus, ele chama, ele se responsabiliza pela chamada. Jeremias: eis que não sei falar. Mas foi Deus que chamou. Foi Deus que lhe chamou. E quando Deus ele escolhe, está escolhido. Isaías capítulo 43, 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa fazer escapar das minhas, operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir a chamada de Deus na vida daqueles que querem fazer a obra do Senhor. Então, nesta noite, entenda, minha irmã, entenda que Deus tem uma chamada na sua vida. Deus tem uma chamada para cada um de nós. E quando colocamos desculpa, achamos que Deus não nos conhece. Pensamos nós que Deus não sabe ou não conhece o nosso potencial. O salmista disse que Deus, ele conhece o nosso levantar. De longe, ele conhece os nossos caminhos. Glória a Deus. Aleluias. Então, quando Jeremias achava que não tinha como ele fazer, porque ele estava olhando para quem? Ele estava olhando para o homem. Ele não estava olhando para a sua chamada. Aleluia. Ele não estava olhando para quem estava chamando ele.
ele estava olhando para quem? Para aqueles homens que seriam reis. Porque mais na frente, se a gente ler na palavra, a gente vai entender quando ele diz: não temas diante dele, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Deus estava dizendo para ele. E estendeu a sua mão e tocou. E o texto vai dizer: e estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-lhe o Senhor: és que põe as minhas palavras na tua boca. Quem é que coloca as palavras na boca? Deus. O Senhor. Se a gente olhar aqui na palavra do Senhor, ainda diz no versículo 11: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que veio, Jeremias? E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus, Ele cumpre com a sua palavra, aleluia, sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia. Então, veja que dentro de uma desculpa, nós encontramos Deus entregando sem certeza para a chamada de Jeremias. Você quer ver mais uma chamada de alguém? Que Deus chama e ele diz assim: não, eu não posso, eu sou pesado de língua. Vá lá para Êxodo, capítulo 4, para nós olhar aqui um pouquinho de Êxodo, do capítulo 4 de Êxodo. Glória seja dado o nome do Senhor. Livro do Êxodo, do capítulo 4, aleluia. Livro do Êxodo, capítulo de número 4, glória a Deus. A gente vamos perceber no capítulo de Êxodo 4 que Deus, Ele concede poderes a Moisés. Agora veja Êxodo 4, a partir do versículo 10, o que está escrito. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tendes falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Amém, igreja? Quando Deus chamou Moisés, Deus conhecia Moisés ou não? Será que Deus não conhece Moisés? Mas veja que então disse Moisés ao Senhor: ele quer colocar para Deus uma deficiência que ele não consegue fazer aquilo que Deus colocou para ele fazer. E ele, que essa palavra é uma exclamação. Veja que ele diz assim: Senhor, eu não sou um homem eloquente. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Escuta aqui. Sabe o que é uma pessoa eloquente? Pronto, vamos aqui entender. Eu, meu Aloysio, aqui, o irmão Aloysio, eu sou um pouco eloquente pregando. Eloquente é aquela pessoa que chega e já fala e recebe a... Eloquente, uma pessoa, vamos supor, avivada. Uma pessoa avivada, uma pessoa eloquente. Só que veja, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tem, falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de... Sabe o que Moisés estava querendo dizer? Senhor, eu não sei falar direito. Olhe para mim aqui para dizer uma coisa. Deus não olha para o homem, não é se ele fala bonito. Porque quando Deus olha para o homem, Deus não olha para fora, Deus olha para dentro. Que adianta falar bonito e não ter vida no altar? Que adianta falar bonito, falar no hebraico, falar todas as linguagens da Bíblia e não tiver posição?
Nicodemo. A Bíblia diz que Nicodemo era doutor da lei. Sabes o que é doutor da lei? Observador do Pentateuco de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia. Nicodemo, ele era um homem, uma figura, uma pessoa que todas as pessoas o invejavam, olhavam para ele e até queria ser como ele, mas no dia que Jesus encontrou o doutor, porque ele era doutor, Nicodemo, Jesus disse o que para ele? Você precisa nascer de novo. Porque aquele que não nascer da água, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E olha, observador dos primeiros 5 livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Quando Jesus disse que ele precisava nascer de novo, sabe o que ele disse? Ah, Senhor, e eu agora vou ter que voltar no ventre da minha mãe, um doutor, observador da lei e na carne. Muito conhecimento, mas pouca espiritualidade. Por isso que Jesus disse: vocês erram por não conhecer a palavra e o poder de Deus. Cresceis na graça e no conhecimento da palavra de Jesus. Aleluia. Aleluia. Conhecimento e graça. Graça e conhecimento da palavra de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A igreja que tem conhecimento, a igreja que tem graça, ela cresce. O crente que tem conhecimento de Bíblia, o crente que tem graça de Deus na sua vida, ele cresce. Não tem como ele cresce. Então, a gente percebe aqui que era Moisés que estava dizendo para Deus que ele não era eloquente. Deus não estava olhando para a eloquência de Moisés. Deus não estava olhando. Porque muitas pessoas acontece isso, né? Ou não sei se você já percebeu. Não, é bom fulano porque fulano tem aquela palavra. Não é bom que fulano canta, porque quando fulano canta é eloquência. Não é isso? Chamado é chamado. Chamado não tem nada a ver com eloquente. Aleluia. Chamado é para fazer aquilo que Deus colocou para fazer. Aleluia. Aleluia. Não importa, minha irmã, se você canta, se você é eloquente. Olha, o seu cântico, se for de coração, o céu recebe. Aleluia. Se o teu cântico, se a tua palavra, ela não vem cheia de conhecimentos, mas se ela vem de Deus e de coração, a tua palavra, ela é recebida, almas é salva, vidas é curada, através da palavra que Deus coloca na tua boca. Aleluia. Glória a Deus. Veja. Ah, Senhor. Aí veja que Deus também vai falar com ele. O versículo 11 na frente diz assim, ó: disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Isso aqui é uma... Pode olhar que tem um acento circunflexo, né? Assim, as meninas que estudam, que eu falo de estudar faz muito tempo. Mas esse acento, ele significa uma interrogação. Aqui disse o Senhor para Moisés: quem fez a boca do homem? Porque às vezes não acontece, né? Ah, eu não vou pregar porque eu não sei. A gente só não sabe pregar só por um motivo. Qual, Aloysio? Só se não lê a Bíblia. Mas se você lê a Bíblia, você sabe pregar. Pregação, falar da palavra, não tem nada a ver com eloquência. Aleluia. Pregue a palavra. Pregue. Você pode, você tem a palavra de Deus para pregar. Você tem
E Deus fez a nossa boca para quê? Para o seu louvor, para falar da sua palavra, para falar do seu amor. Aleluia! Glória a Deus! Veja o que Deus vai falar seguindo o versículo ainda. Depois que ele disse assim: quem fez a boca do homem? Aí mais à frente no versículo 11, que nós estamos ainda nesse, vai dizer assim, ó: ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Aleluia. Não sou eu o Senhor? Tudo não foi Deus que fez, tudo não foi o Senhor que fez. Aleluia! Então você vai temer a quem? Aleluia! Foi Deus que te fez, foi Deus que te formou, foi Deus que te criou, foi Deus que te santificou. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! Veja o que vai dizer a palavra. E outra coisa, terminou aqui com interrogação. Porque aqui foi interrogação de Deus. Aqui foi interrogação de Deus. Porque o inimigo ele vai colocar dúvida, incerteza, incapacidade, para que a gente pense ou olhe para dentro da gente que nós não temos condições, que nós não podemos falar, que nós não podemos pregar. Aleluias! Mas a gente tem que entender uma coisa: quem nos escolheu e chamou foi o Deus. E se temos o Espírito Santo do Senhor, a Bíblia diz: pregai em todo o tempo, pregai a palavra do Senhor. Aleluias! Veja o que diz mais. Veja o que diz mais, porque eu acho interessante. Glória a Deus. Eu acho interessante quando eu olho para essa palavra, falando Deus, porque sou pesado de boca, meu Deus. Vai, versículo 12: vai, pois agora, e eu serei com que, igreja? Com a tua boca, e te o que? Ensinarei o que has de falar. Glória a Deus. Vai. Ele está dizendo para Moisés: vai, pois agora, e eu serei com a tua boca. Então observe, irmãos. Aleluia. Observe dentro da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Pois ele, porém, outra desculpa, ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão aquele a quem tu has de enviar. Veja onde vai chegar, veja aonde vai chegar. Quando ele disse isso, olha, irmão, o negócio é sério. O negócio é tão sério. Para quem tem uma chamada de Deus, olha, irmão, quem tem chamada de Deus, pode entrar. Quem quiser para atrapalhar, não vai conseguir nunca. Não vai conseguir nunca. Quem tem chamada de Deus, irmão, pode falar mal, pode criticar, pode dizer que fez, o que não fez. Pode dizer o que for, Deus tira do canto, Deus coloca para outro lado, Deus faz o que Ele quer, mas a chamada continua. Glória a Deus. Continua. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Veja, observe, igreja, com muito carinho. Aleluia. Com muito carinho, quando ele diz assim: vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Qual era de Moisés aqui? Se Deus está falando, eu vou. Não era assim? Oxi,
Deus está falando, eu vou. E olha que Deus já tinha aparecido para ele. Eu vou. Mas, o versículo 13, ele porém disse, veja se não tem um tem ou não tem? Exclamação. Observe que exclamar não significa murmurar, viu, igreja? Não. Todos que falaram, Senhor, não era murmuração. Isso não é murmuração. Exclamação. Aqui está. E ele faz um lá de novo. Pode olhar. Senhor, envia por mão aquele a quem tu há de enviar. Olha, por que foi que eu disse que o negócio é muito sério? Porque quando ele disse isso, eu lhe pergunto nessa noite, deu alegria no coração de Deus? Será que Deus ficou feliz? Será que Deus ficou alegre? Vamos ver se Deus ficou alegre, né? Porque a própria palavra diz se ele ficou ou não. Aqui está, se ele ficou alegre ou não. Versículo de número 14. O que é que a Bíblia diz, igreja? Então, se acendeu o quê? A ira do Senhor contra quem? Deus ficou o quê? Irado. Acendeu-se a ira de Deus contra a Moisés. Porque Deus estava explicando. Deus estava dizendo, vá-se embora. Eu sou com você. Estou com a tua boca. Coloco palavra na tua boca, mas não estava lá. E o que acontece muitas vezes, irmãos? Traduzindo agora, trazendo para os dias atuais. O que acontece? Eu estou na prova. As coisas não estão bem lá em casa. Mas também eu só vou para o culto no dia que eu quero. Entendeu? Eu não sei nem quando eu vou sentar numa comissão. Então, se nós perceber direitinho aqui, acendeu-se a ira. Deus ficou bravo com a atitude de Moisés. É como se Deus fosse procurar chão e não encontrava, dizendo, como é que pode? Eu coloquei palavra, eu estou dizendo que sou com ele, eu estou dizendo que ele fazer a minha vontade. Observe, querido, é só observar. Glória a Deus. É só observar. É só observar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Será que Deus sabe de tudo? Deus já sabia que Moisés estava dizendo assim, Senhor, manda Arão. Deus mandou Arão? Mandou. Mas escute, mesmo Deus mandando Arão, aquilo que é para Moisés fazer, não é para Arão. Repita comigo. Diga assim comigo nessa noite. Aquilo que é para mim fazer. Muito pouco, tem muita gente. Aquilo que é para mim fazer. Aquilo que é para mim fazer. Não é para meu irmão. Não é para meu irmão. É para mim fazer. É para mim fazer. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aquilo que é para mim fazer, é para mim. Só vai dar certo se for para mim fazer. Se Deus colocou é para Moisés fazer, então mesmo Arão indo junto, mas só vai dar certo se for Moisés que esteja fazendo, porque é Moisés que está incumbido para fazer. Aleluia. Tem coisa que está incumbido, tem coisas que Deus disse, é você que vai fazer, não é sua irmã, não é seu marido, não é seu parente, é você que vai fazer, porque é a você que eu coloquei nas tuas mãos para fazer. Aleluia. Observe aqui que o próprio, ele disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Outra interrogação. Porque Deus conhece o além. Deus sabe as coisas lá na frente. Deus sabe os nossos pensamentos. Ele é o único e soberano.
Só Ele sabe, e mais ninguém. O ontem, o hoje e o amanhã. Isso é que é Deus. Agora veja o que vai acontecer. Ele disse, mas rapaz, no Arão. Aí ele vai dizer assim, olha, eu sei que ele falará muito bem, viu? Está escrito ou não está, irmã? Deus dizendo para Moisés, eu sei que Arão, se ele for, ele vai falar muito bem, mas eu quero é tu. Então não adianta questionar a chamada. Não adianta questionar a chamada. Aí vem ter aquele que fala tanto, que prega tanto, mas nada vai para frente. Deus tem que chamar e dizer, vai lá Moisés, é você Moisés. Botou Arão porque aqui, mas é você. Porque o meu negócio é com você, Moisés. Deus, eu sei que ele falará muito bem. Eu sei que ele é bom, mas o meu negócio é com você. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, irmão, que o que Deus tem contigo é contigo e acabou. Oh glória, oh glória, aleluia. Os irmãos, as irmãs estão entendendo essa palavra. Glória a Deus. Eis que ele falará muito bem. Aí olha, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Porque o prazer de Deus é esse, é que a obra seja feita. Moisés fala, mas também Deus não deixa de mandar Arão com ele, porque Deus é maravilhoso. Na obra de Deus é assim, é um ajudando o outro. Esse negócio de eu querer crescer, derrubar meu irmão, para achar que para crescer, para ter êxito, para ser visto, eu tenho que desagradar meu irmão, eu tenho que tirar o meu irmão de tempo. Ninguém tira de tempo aquele que Deus escolheu, ninguém tira de cena aquele que Deus tem chamada. Pode até ficar como Elias por alguns dias debaixo de um pé de cipro, pode até desanimar, porque Elias desanimou, mas o Senhor enviou um anjo e disse, toma, come pão, bebe água, porque não morrerá debaixo do pé de cipro. E ele comeu, e a palavra diz, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o lugar determinado de Deus. Você não vai ficar no meio do caminho. Fica não, igreja. Fica não. Glória a Deus. Olhe para a palavra do Senhor. Alegrou o coração. E ele disse assim, ó, e tu lhe falarás, e porás palavras na sua boca. Deus continuou. Deus maravilhoso, né? Deus continuou, e tu falarás. Versículo de número 15. E tu falarás, e as palavras na sua boca. E ele diz o quê? E eu serei com a tua boca, e com a sua boca, ensinando vos o que é a vez de fazer. Eu não estou dizendo, irmã, que Deus se pegou com você e não só quer você por nada. Aleluia. Eu vim aqui para dizer que Deus se pegou contigo e não te solta por nada. Não adianta chorar, não adianta se espernar, não adianta dizer que não vai. Labacaço, tu que me traz. Porque Deus está dizendo, eu te escolhi, eu te chamei. Ninguém vai parar a chamada de Deus na tua vida. Glória. Ai, irmão. Olha, quando Deus se agrada de alguém, oh glória, quando Deus se
se agrada de alguém é Ele. Olha o que diz a palavra. E Ele fará por ti. E Ele falará por ti ao povo. E acontecerá que Ele te será por boca. E tu lhe será o quê? Por Deus. Sabe o que significa isso? Moisés, eu agora entrego minha identidade para você. Ter a identidade de Deus não é para qualquer um. Porque olha o que ele está dizendo. Aqui foi aonde o presbítero até leu na leitura. Que Daniel era um que não encontrava nele nenhum vício, nenhum defeito. Tentaram procurar alguma coisa em Daniel e não encontrou. Olha aqui o que está escrito. E tu lhe será por Deus. O único homem que eu vejo na Bíblia que recebeu a identidade de Deus foi Moisés. Ele foi como Deus para falar aos faraós. Um homem que se apresentou diante de Deus dizendo assim: eu não posso, Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Sabe o que significa isso? Deus ama a humildade. Aleluia. Paulo disse que Deus levanta as coisas que não são para confundir as que são. Deus levanta as coisas pequenas para confundir aqueles que se acham grandes. Aqueles que se acham, eu sou, eu posso, se eu não pregar, a igreja não vai. Se não for eu, nada. Não é Ele, é o Espírito Santo, é o Deus Todo-Poderoso. Se não for Jesus, nada vai para frente. É somente Jesus. Oh, glória! Aleluia! Aleluia. Ele disse: e tu lhe será por Deus. Aí ele disse assim: ó, toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Porque quando Deus, Ele nos chama, Deus coloca a providência, Deus coloca os sinais, Deus coloca os sinais na minha e na sua vida. Então, voltando para o texto, para nós caminhar para o final. Quando Jeremias, ele diz: eis que eu não sei falar. Amém, igreja? Amém. Quando ele diz isto, aleluia, aleluia, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Glória a Deus. E Deus vai falar para ele: não diga que você é uma criança, porque sou eu que coloco as minhas palavras na tua boca. Oh, glória! Eu quero que você entenda que o chamado de Deus, ele se cumpre. Ele se cumpre na vida daqueles que dão lugar e que querem o chamado de Deus. Glória a Deus. Chamado não é pela eloquência, chamado é pelo querer. Se você quer, você já tem de Deus aí a palavra dentro do teu coração. Glória seja dada no nome do Senhor. Aleluia. Porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Amém, igreja? Então fique nessa palavra nessa noite. Glória a Deus. Fique nessa palavra. Glória a Deus. Aleluia. E saiba que você tem chamada de Deus. Que você foi chamado por Deus. Aleluia. O que eu já passei na minha vida, eu tenho confiança que Jesus me chamou. Que Jesus me chamou. Porque não era nem para mim estar aqui. Mas se eu estou aqui, eu tenho certeza, convicção que Jesus me chamou. Que sou escolhido no Senhor. E eu vim aqui nessa noite para dizer para você, irmão, não baixe a tua cabeça, mas fala da palavra de Cristo. Fala de Jesus. Porque
está na tua boca. Não se sinta como uma criança quando você está perto de alguém, porque tem mais um pouco de conhecimento, porque cantam mais, porque pregam mais. Saiba de uma coisa: o Espírito de Deus, Ele é quem usa o homem, Ele é quem usa a mulher na face da terra. Aleluia. Aloysio, para terminar, aonde é que está a diferença, então, para me pregar mais? Sabe onde é que está? É no buscar. É no buscar. A diferença está aí. E quando alguém prega mais, canta mais, não significa que Jesus ama mais. Não. O amor de Deus é igual a quem prega mais ou canta mais. O amor de Deus é igual. A diferença é que quem prega mais, quem ora mais, tem mais intimidade com o Espírito Santo de Deus para pregar a palavra de Jesus Cristo. Se você ora mais, você vai ter mais intimidade. Se você lê mais a Bíblia, você vai ter mais mensagem. Se você se ajoelha, se você jejua mais, você vai ter mais autoridade no reino espiritual para destronar os inimigos no mundo espiritual. É isso. Amém, igreja? Então esse é o chamado. Esse é o chamado. Glória seja dada no nome do Senhor. Que nós venhamos, igreja, estar incumbido no chamado de Deus na nossa vida. Glória seja dada no nome do Senhor. Aleluia. Porque talvez você possa até dizer, como aquela viúva diante do profeta: tua serva não tem nada em casa, senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Tem gente que não é assim, não diz isso, né? Tenho nada não. Se me chamar lá na frente, meu Deus, não vai sair nada não. Só tem pouquinha coisa. Ah, é pouquinha coisa que tem. Só que tem uma coisa. Quando ela disse que não tinha nada, ele disse: entra para dentro do teu quarto. Porque foi que o profeta mandou a viúva entrar para dentro do quarto. Eu estou caminhando já para o final. Por que foi que ele mandou? Porque foi, olhe para mim aqui. Se chegar uma visita na tua casa, se chegar uma visita lá em casa, você conhece essa visita, você leva a visita para a mesa, leva ou não leva? Leva. Bota um cafezinho com a visita, conversa lá no sofá com aquela visita, não é assim? Mas aquela visita só chegou até a mesa, no máximo até a cozinha. Agora escute, para você levar uma visita lá para o teu quarto, é diferente, é ou não é? E por que foi que Eliseu mandou ela ir para o quarto e fechar a porta? Porque o quarto era lugar de intimidade. Se você entra na intimidade com Deus, o azeite vai descer. Aleluia. As coisas vão começar a acontecer. Entre na intimidade com Deus. Aleluia. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa você e Deus. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite através da palavra? Eu estou querendo mais intimidade. Aleluia. Eu estou querendo mais intimidade. Oh, glória. Aleluia. Mais intimidade com Deus. Lá no seu quarto secreto. Lá naquele lugarzinho secreto. Aí quando ela entrou no quarto da intimidade, ela só tinha o quê? Um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E ainda mais o credor na porta dela para levar os seus filhos como forma de pagamento. Mas quando ela entrou na intimidade e começou a orar, o azeite começou a descer. E quando o azeite começou a descer, o que aconteceu? Ela disse: tem mais vasilha, meninos? Ele disse: não tem mais vasilha. Então o azeite parou. Que significa que o azeite só para com
conforme a medida da nossa fé. Sabia disso? O azeite só para conforme a medida da nossa fé. Não tem gente que assim vai tomar banho, só entra 1 metro de etapa. Eu não vou entrar mais, né? Assim é a medida da fé. Né? Tem gente que quer mergulhar. Por isso que às vezes você se escuta com um crente doido. Um crente que chega da glória a Deus, da aleluia, e se levanta e se mexe. E quanto mais toma banho, mais se olha. Essa é a galera. Está entendendo aí? O azeite só para conforme a medida da fé. Aleluia. Mas enquanto mais você busca, enquanto mais você ora, enquanto mais você jejua, mais azeite tem, mais desce graça, mais desce poder, mais desce fogo, mais desce glória, dom de profecia, dom de revelação. Desce tudo na vida do crente. Por quê? Porque ele está se aprofundando. Então, quando o azeite parou, aí sabe o que aconteceu? Aquela mulher, ela foi grata. Por que ela foi grata? Porque quando ela pediu socorro a quem? A Eliseu. E é bom que a gente entenda, só pedir socorro a quem pode nos ajudar. Não adianta muitas vezes pegar o telefone, ligar e falar para quem não vai ajudar. E o que aconteceu? Quando no final a azeite, ela estava abençoada, ela foi aonde? A Eliseu perguntar o que faria. Sabe o que significa isso? Agradecer pelo que Deus fez. Agradecer pela vitória que Deus deu. Foi pedir orientação ao nome de Deus. Deus se levantará. Deus lhe dará algo. Deus colocará algo na tua vida, na tua casa, na tua família. E o nome dele será glorificado. E o nome dele será exaltado. Então tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe nessa noite toda a igreja. Que Deus abençoe os obreiros. Que Deus abençoe o meu presbítero Moisés, sua família. E eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, temos somente a agradecer a Deus. Colocando em pés, vamos agradecer a Deus pela palavra. Vamos ouvir, cada um leve a palavra, porque quem trouxe vasilha não leva, e quem não trouxe não leva, porque óleo não se leva no bolso, óleo se leva em vasilha, óleo se leva na alma. Óleo se leva na mente, óleo se leva no coração, óleo se leva na humildade, óleo se leva na bondade, óleo se leva na mansidão, óleo se leva dentro da visão de Deus. Glória a Deus. Então sempre traga vasilha para levar óleo. Nunca venha despreparado, porque os que estão despreparados vê o óleo jorrando e agora? Cadê a vasilha? Você sabe que tem crente que ele adora melhor sozinho na igreja que com o outro perto dele, ele perturba ele e os outros. Sem vasilha. Mas quando tem vasilha, ele sai feliz, ele sai alegre. O seu irmão se alegre e ele diz: valeu a pena esse culto. Olha, não tem crente que vem por culto e sai com raiva. Já pensou em culto? Com raiva? É uma terra seca, né? Mas aonde tem óleo, a coisa é diferente. Aleluia. Vamos agradecer a Deus por esse culto. E esse culto, eu te digo, nunca mais vai ter um culto como esse. Esse só vai ter outro melhor, mas como esse vai ter mais nada. E quem não veio foi quem perdeu. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, que tem nos dado. Ó Deus, este óleo, ele transborda, ele fica em nossas vasilhas. Óleo, Senhor, a tua palavra, Senhor. Óleo, Senhor, simboliza o Espírito Santo. Óleo simboliza, Senhor, a graça de Deus sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus eterno, nesse instante,
Meu Deus, temos somente que agradecer por tudo que temos feito e falado nesta noite para a glória de Deus. Abençoe teu filho, Aloysio, teu esposo, família, seus filhos. Meu Deus, todos os obreiros que aqui, Senhor, tem nos ajudado. Ó Deus, para a glória de Deus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo que seja com todo o povo de Deus. E todos digam amém. Pronto, todo mundo alegre. Deixa a raiva para lá.